Olá, ouvintes. Aqui é Deise Oliveira e esse é o podcast Uma Outra História da Arte. Hoje temos a presença luxuosa do Acervo da Laje. O Acervo da Laje é idealizado e gerenciado por José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Ferreira Santos. E eu vou ler rapidamente o currículo de cada um deles, porque o currículo dos dois é muito extenso. O José Eduardo Ferreira Santos vive e trabalha em Salvador, Bahia. Ele é pedagogo pela UFSAL, mestre em psicologia da UFBA, doutor em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia e fez pós-doutorado em cultura contemporânea pela UFRJ, no Instituto de Psicologia da UFBA e no programa de pós-graduação em família na sociedade contemporânea da UFSAL pelo programa de pós-doutorado da CAPES. Ele é curador e responsável, junto com a Vilma, pelo Acervo da Laje, que reúne obras artísticas e históricas do subúrbio ferroviário de Salvador e de toda a cidade. Autor dos livros Novos Alagados, Histórias do Povo e do Lugar, pela IDUSC em 2005, Travessias, Adolescência em Novos Alagados, também pela IDUSC em 2005, Cuidado com o Vão, Repercussões do Homicídio entre os Jovens na Periferia, pela IDU-UFBA, em 2010, Faixas Assombradas, A Nascente da Beleza nas Canções Populares, Nascente da Beleza e Acervo da Laje, Memória Estética e Artística do Subúrbio Ferroviário de Salvador. E com o Acervo da Laje realizou várias exposições, dentre elas podemos destacar no MAN, do Rio de Janeiro, em 2022, e em Salvador, em 2022, também Subúrbio, uma exposição em 3 anos, A Parábola do Progresso no Sesc Pompeia, em 2022, César Bahia, uma poética do recomeço no Museu de Arte do Rio, em 2023, e outras instituições como o Itaú Cultural, participou dos Brasis, no Sesc Belenzinho, é uma exposição que vai rodar durante 10 anos os Sescs do Brasil, dentre outras participações, inclusive como artista Zé de Cabeça, que é um artista que nós traremos assim que for possível, de preferência na segunda temporada do podcast. E a Vilma, que é a sua companheira, ela é mulher negra, educadora desde os anos 1990, foi coordenadora voluntária da Pastoral da Criança, Pastoral Afro e Pastoral Carcerária, fundadora do Acervo da Laje, onde coordena a seção educativa. Realizou como curadora e coordenadora as exposições artísticas, primeira exposição pública do Acervo da Laje, na antiga Casa Lázaro e Vera, em Novos Alagados, as Águas Suburbanas no Acervo da Laje, em 2012, Central Cultural Plataforma, A Beleza do Subúrbio em 2013, e assim por diante, e também das exposições que eu já citei, inclusive da Bienal de São Paulo, onde tiveram a participação com uma fala, uma discussão em um dos programas da Bienal. Esse é o último episódio da temporada, e ele é a nossa cereja do bolo. A escolha de cada uma das pessoas que esteve na primeira temporada foi pelo afeto que tenho pela trajetória dessas pessoas. Também pela contribuição que cada uma dessas pessoas tem para a história da arte. E pela diversidade que encontramos ser o ponto central desse nosso podcast. Pensar a história da arte de forma inclusiva, no sentido de termos uma polifonia e não um único irradiador de saberes, é um dos objetivos desse podcast. Para esse episódio, então, temos a presença de José Eduardo. A Vilma, infelizmente, não pôde estar conosco, porque ela estava se recuperando de um problema de saúde, mas desde já eu deixo meus agradecimentos. E o José Eduardo, ele é sempre certeiro em suas elaborações. Ele nos fala da importância da preservação de memória de artistas ditos periféricos e da potência que a periferia produz. O Acervo da Laje é um museu, casa, escola que movimenta saberes, impulsiona o território, modifica vidas e, segundo palavras do próprio José Eduardo, nos interessa da arte o papel transformador que ela tem. Então agora vamos conversar com José Eduardo.
Então, hoje eu tenho a felicidade, a honra de entrevistar o Zé, do Acervo da Laje. José, muito obrigada por estares aqui. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição. Seja muito bem-vindo. Deixa um abração para a Vilma. Já vou avisar aqui aos ouvintes que a Vilma está se recuperando, probleminha de saúde, não pôde estar conosco hoje, mas é também uma presença onipresente aqui, porque sempre que a gente fala da Acervo da Laje, não dá para falar de Vilma sem falar de Zé, não dá para falar de Zé sem falar de Vilma, não é isso? Isso, isso. É isso aí. Obrigada, viu, Zé? Eu queria começar falando um pouquinho, para quem não conhece, do Acervo da Laje. A gente tem um site do Acervo da Laje, que vai colocar aqui no episódio. Tem Instagram, mas, ainda assim, para quem quiser ouvir de você, como é que surge o Acervo da Laje? Ele já existe desde 2010, né? 2009, 2010. E qual é a atuação que vocês têm aí na comunidade? Para quem nunca foi a Salvador, que vá, porque é uma outra experiência estar no acervo, mas para quem quer conhecer um pouquinho do acervo, como é que ele começa e como vocês, esse começo da atuação de vocês aí na comunidade, no acervo? Bom, boa tarde. Então, eu sou José Eduardo, junto com o Vilma, a gente cuida do acervo. Ele nasce desde 2010, mas um pouco antes, eu fiz um doutorado em saúde pública, estudando repercussões de homicídio entre jovens. Ele vinha de um mestrado estudando travessias de jovens aqui de Novos Alagados, que era uma comunidade sobre palafitas que existia aqui, no subúrbio ferroviário de Salvador, né? Esse subúrbio ferroviário é um subúrbio com mais de 20 bairros, uma população imensa e cortado pela linha do trem, e margeando o mar, né? Então, a gente está na periferia de Salvador, e depois de terminar esse doutorado na banca, um professor chamado G. Espinheira, um sociólogo falecido em 2009, em 2008, na defesa, ele me diz, olha, você já estudou a violência, agora você precisa estudar a beleza do território, né, do território suburbano, para dizer para as pessoas, porque ele foi entrevistar um morador do alto de uma colina de Mirante de Piripiri, e esse morador disse para ele que ali era terra cara para gente barata. Então, isso acendeu nele alguma inquietação que ele passou para mim, dizendo assim, ó, você tem que estudar a beleza, porque violência a gente já sabe os ciclos, como são terríveis, e precisa ver que elaboração estética, essas pessoas do território no qual eu nasci, e Vilma também, o que é que esse povo produz de estética, de memória, e aí a gente começa uma pesquisa com um amigo nosso, o fotógrafo Marco Illuminati, de registrar essa beleza nas ruínas. Então, para quem não sabe, o subúrbio ferroviário é uma das partes mais históricas de Salvador, né? Teve invasão holandesa, teve o Quilombo da Zeferina, a Guerra da Independência da Bahia, já teve aldeias indígenas, pré-colonização, teve aldeamento jesuítico. Então, uma presença muito forte que foi invisibilizada pela questão de ser periferia, né? Que esse é um traço muito forte dos apagamentos históricos que o Brasil faz com as periferias, né? Ele simplesmente apaga da história como se não tivesse elaboração estética, cultural, de memória. Aí, e esse território também foi palco de muitas lutas na década de 70 e 90, pela educação, saúde, melhorias comunitárias, né? Tudo a partir das associações de bairro, movimento de defesa dos favelados. Inclusive, nós aprendemos muito desde cedo a partir do método Paulo Freire nas escolas comunitárias. Então, uma comunidade de mulheres, né, que mobilizavam todo mundo e para ter as melhorias, para cuidar das crianças, dos filhos das novas gerações. Então, a gente está nesse contexto aqui. E aí, eu fui estudar porque justamente meus alunos eram assassinados desde muito cedo, né? Eu fiz o Sim. magistério junto com Vilma, ali em 91, a gente se formou no magistério aqui mesmo no nosso bairro, e fomos para a sala de aula. Chegando na sala de aula, a gente encontra esse dado da realidade que é alarmante e sempre nos inconformou, porque nenhum jovem nasceu para ser assassinado, sabe? E isso é uma falha do Estado brasileiro desde sempre, desse Estado fundado sobre a égide da violência. E a partir daí, como professores, a gente trabalhou em muitos lugares, coordenou projetos,
trabalhou com reforço escolar, deu banca, trabalhou em escolas, e depois disso a gente queria mesmo fazer algo para que repercutisse nas novas gerações o território a partir do viés da estética, a partir do viés da memória, a partir do viés da educação. E, gente, a gente sempre colecionou obras, colecionou recorte de jornal, disco, aquela coisa de professor que sempre acha que tudo vai servir para dar aula um dia. Eu tenho, inclusive, uma teoria com isso. Porque eu compro o livro e o meu companheiro, o Jonathan, ele fala assim, Deise, não cabe mais, não tem mais lugar. Eu falo para ele assim, Jonathan, isso vai ser usado um dia. Aí, quando eu finalmente uso, eu falo, viu? Se eu não Isso. tivesse, agora eu ia ter que comprar, tá vendo? Olha o loop do escritório. O loop do escritório. Não, o meu não tem condições de te mostrar, tu não tem noção. Aí em 2010 acontece um fato triste, que 5 artistas, independente das linguagens, faleceram, né? O Otávio Bahia, que era escultor de obra de matriz africana, esculturas, o Almiro Borges, um pintor meio que impressionista, que pintava os casarões da cidade, mas também o território do subúrbio. Dona Coleta de Omolu, que era do Viva Bahia, uma cantora, dançarina, que viajou o mundo todo com esse grupo parafolclórico da professora Emília Biancardi, e Júlio, que era baixista, e Jorge Ravini, que era um homem do teatro. Então, diante dessa falta, e a gente procurava onde é que estão essas obras, quem são esses artistas, e nada, e a internet parecia que funcionava naquela época, a manivela, a gente procurava informação. A gente procurava na internet e não tinha nada, né? E aí a gente sai mapeando, sai pelo território, pesquisa, fotografa, até começam a aparecer essa história do Otávio Bahia, um grande escultor de orixás, de máscaras, esculturas. O César Bahia, filho dele, que deu continuidade a essa grande tradição de esculturas aqui no subúrbio ferroviário. Nós, inclusive, fizemos com Marcelo Campos e a equipe do MAR, do Museu de Arte do Rio, a exposição César Bahia, uma poética do recomeço, que foi uma grande retrospectiva do César Bahia. E a gente ali por 2014, né, Zé? Mais ou menos, né? Não, César Bahia foi 2023, se não me engano. Ah, foi mais atual. Foi mais atual. Aí a gente começa a comprar essas obras e colocar na laje de casa. A gente morava numa laje, na família, na casa onde eu nasci, e de repente você entrava na casa, tinha centenas de máscaras, esculturas, tudo espalhado no telhado, no telhado, na parede, no chão, era muita obra. E as pessoas começaram a querer visitar, porque elas não sabiam o que era uma pesquisa assim desse nível. E aí vou dar uma entrevista num jornal e a jornalista Tatiana Mendonça pergunta: o que está se tornando isso aqui? Eu digo: um acervo na laje. Aí pronto, batizou. Sim. Aí é ponto de não retorno. Aí a gente começou a encontrar obras descartadas em lixos, em depósitos, lixos. Depois a gente começou a comprar muita obra. Depois começou a receber muita obra de doação. E o espaço foi tomado por uma efusão de produção artística que a gente não dava conta, porque assim, você tem que pensar, muito do que era produzido, que foi produzido aqui, vai para o mercado modelo e vai para o turista e vai embora. E nada fica. Esse é um grande problema da arte brasileira, né? Ela não fica onde ela foi concebida, pensada, elaborada. E aí a gente disse, não, vamos começar a trazer essas obras de volta. Aí começou um movimento de não retorno, de comprar obra, de visitar ateliê, de começar a pensar, a descobrir os artistas daqui. Aí eu faço um pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, na UFRJ, com a saudosa Heloísa Teixeira, Ilana Strozenberg, querida, Estela Kozer, e lá a minha orientadora, Estela, supervisora, eu digo, estou comprando obra, porque tinha que ir para o Rio toda semana, estou comprando obra, vai comprando, vai fazendo. E aí, como se deu conta, a gente teve que sair da laje que a gente morava para morar de aluguel, Sim. Em 2011, 2013, e aí a gente vem participar da terceira Bienal da Bahia, porque era um dos poucos espaços que tinha muita obra de arte. A gente participou dessa terceira Bienal da Bahia depois de 50 anos da última, que foi interrompida pela ditadura militar. E aí ganhamos 2 mediadoras de acervo, 2 mediadoras e uma guarda de acervo que ficavam o dia todo, portas abertas, uma casa das 9 às 17 horas, recebendo gente do mundo todo, em 2014, que foi o período da Copa do Mundo e tal. E ali começa essa proposição das pessoas, porque as pessoas estavam muito sedentas de verem obras fora do circuito,
né? Circuito hegemônico, que é sempre o centro, e a gente começou a deslocar esse centro para cá, para o subúrbio, e com linguagens inacreditáveis, assim, de elaboração, de refinamento. E nisso tudo começa o movimento das pessoas, depois da Bienal, a quererem visitar sempre. Aí a gente abre de vez. E em 2015 a gente constrói a segunda casa, que é essa que eu estou, que é uma casa de 4 andares, com a vista belíssima para a Ponte São João, a ponte de trem sobre o mar, né, aqui. E ali começa todo esse processo de fazer oficinas para as crianças e jovens a partir das linguagens artísticas, bate-papos na laje e visitas guiadas. As pessoas queriam vir visitar para entender, para conhecer e até para mostrar que tinha uma arte nova que nunca foi mostrada, porque Salvador, como toda grande capital brasileira, você vai repetir os mesmos nomes. Tipo, tem um ciclo vicioso que você não pensa a arte sem aqueles nomes, o que é um problema, porque as novas gerações nunca terão acesso a essas curadorias. E aí a gente conheceu, então, começamos a fazer muitos projetos de ocupar lajes de outros bairros, de outras periferias, fazendo exposições itinerantes com o projeto Ocupa Lages. E em 2016, 2018, a gente trabalhou com uma equipe grande de jovens produtores, produtoras, artistas, para fazer essa arte circular dentro das periferias da cidade, porque justamente o grande problema é a arte vai ser sempre centralizada, Salvador vocês conhecem certamente os cartões postais, e ela fica ali, Corredor da Vitória, Pelourinho, e o resto da cidade, 90% dela, não tem acesso a essas elaborações artísticas, nem espaços que possam receber, né? Então, aí, a gente começou, então, a abrir as casas, abrir a Casa 1, abrir a Casa 2, fizemos muitos movimentos de atividades, de encontros, de bate-papos, e a casa sempre repleta de obras que vão chegando continuamente, numa curadoria, que é uma curadoria que eu posso dizer assim, ela é contínua, e foi revelando nomes novos, ao mesmo tempo trazendo artistas que fizeram história aqui no território, no entanto, não eram conhecidos fora daqui, e vai criando essas biografias. Até que chega em 2019, antes da pandemia, a gente fazia exposições aqui e não tínhamos nada catalogado ainda. Então, você tem que pensar que era um Que acervo. loucura! Eram 9 anos de muito trabalho, Nada catalogado. e Tipo nada assim, catalogado. aí vem a pandemia, a gente vivia de visita, aí o Goethe, da Alemanha, faz um projeto e convida o Acervo e o Olodum para participarem. Sendo que a nossa participação, o recurso que a gente recebeu foi para requalificar o espaço, trazer uma museóloga pela primeira vez para ver o que é que tinha e construir um site. A museóloga foi morar aí com vocês. Morar, fazer arrolamento, uma equipe de 10 pessoas com ela, de jovens daqui do território, respeitando o isolamento social e tal, mas trabalhando justamente para criar as abas, para a gente entender, olha, a gente tem essa desses artistas, e criou as abas com o arrolamento inicial. Então, esse arrolamento inicial vai crescendo o tempo todo, mas a gente sabe que a gente parte dele. Então, azulejos de prentice, cerâmicas, esculturas, mosaicos, escultura em metal, escultura em bronze, escultura em madeira, quadros. Então, uma grande profusão e, nesse sentido, começa a estruturar também a sala de música, o SEDOC, o Hemeroteca, que é tudo que a gente tem sobre história, da história do território. Aí, nesse momento, vem a pandemia, a gente estava fazendo uma exposição de um artista, só para você ter uma ideia, chamada Dilson Baiano Paciência, um escultor do território, que não tem uma foto dele na internet, tinha uma obra só na internet, e a gente teve que ir para o mercado modelo, comprar, e os moços diziam assim, não, para vocês a gente vende barato, porque a gente sabe que vocês não vão vender. Porque eles assim, vão mostrar para o povo, vai mostrar para as crianças, porque assim, o acervo, tudo que chega aqui é público, né? As pessoas vêm, tocam, tiram foto, não tem problema. Disso, vem a pandemia, faz esse site, e nesse site a gente recebe o primeiro convite, que é da querida Keina Eleson, para participar da Memória e Invenção no Mano do Rio. Aí e na pandemia eu fazia live todo dia, tipo assim, não tinha mais visita, a gente desesperado, eu vi Dona Antônia aqui, e em casa o acervo recebendo doação de armarinho, doação de obras, livros, discos, e a gente não tinha como mostrar mais porque estava isolamento.
Aí Sim. toda noite, das 18 à meia-noite, eu fazia a live da resistência, que era uma live para 7 professoras e professores que não tinham saudade um do outro, e a gente ficava cantando, tocando violão, mostrando disco, mostrando livro, e a quem não assistia essas lives, e muita gente assistiu essas lives, porque era a vida se mudando para um outro formato, né? O formato Sim. que era o formato digital. Aí, depois da Quena, no Man do Rio, a exposição tinha o IP Afro e o Acervo do Man. Pronto, aí depois Quena foi nossa madrinha, porque depois veio Marcelo Campos, que a gente conheceu antes da pandemia, Marcelo Campos, Clarissa Diniz, Bitu Cassundé, e aí foi um horizonte, Bitu, Lisete Lanhado, Paulo Miada, Ana Romã, todo mundo começou a vir visitar, Isabela Pucu, vieram nos visitar, porque a gente queria conversar sobre arte, sobre curadoria, porque o acervo nasceu muito nesse pensamento, vamos fazer uma curadoria a partir de nós, a partir da territorialidade periférica, porque a gente tinha medo de chegar e ser colonizado de novo, né? Tipo assim, chega um grupo, o Acervo da Laje agora é dessa instituição que vai colonizar. A gente disse, não, o critério vai ser sempre a partir do nosso olhar, das nossas escolhas, e nós conhecemos esses curadores e curadoras com um carinho muito grande, porque eles entenderam isso, que era preciso fazer uma curadoria que se olhasse para a diversidade da alteridade da arte brasileira, que nunca chegou nas galerias e nunca chegou nos grandes museus. E uma curadoria negra, afrocentrada, territorializada e que compartilha de um ideal de tirar da universalidade colonial aqueles cânones que todo mundo sempre repetiu e repete a exaustão. Né? Nada contra o cânone, ele tem que existir, mas é preciso ter outras vias de cânones possíveis. Então, tanto que no momento mais aguerrido nosso, a gente diz assim, se existe o cânone não nos cabe, quebremos o cânone e criemos o nosso cânone. Perfeito. Isso aí já era um momento mais aguerrido nosso, né? O momento dos primeiros anos, que é o ano da batalha, para entender que é casa, museu, escola, para entender que tem uma curadoria que passa do ornamental, que quebra a parede branca, o cubo branco, não nos interessava o cubo branco, muito pelo contrário, é obra de arte em todo lugar, misturada, diversa, para você fazer sua curadoria também, né? Então, essa diversidade provocou o encontro com muita gente da curadoria, o Pablo Lafonte, Luísa Proença. Aí a Luísa Proença nos convida também em 2014 para fazer uma fala na 31ª Bienal de São Paulo, que foi uma experiência linda, ir lá e falar, e ver as obras, e pensar na função social da arte, porque assim, a nossa grande questão era, para que essa arte encastelada, que não toca nas Ih, periferias, gente, parou aqui. não chega na favela, não chega nos bairros periféricos, não chega nas escolas, né? Quer dizer, então, é uma repetição da desigualdade social brasileira a partir do signo da arte. A gente já é tão desigual em tantos fatores, em tantas camadas, que a gente queria quebrar um pouco dessa verticalidade, dessa universalidade, que é uma presença muito forte ainda do colonialismo na arte brasileira. A gente queria mostrar os novos nomes, os estudantes, porque se você fica nessa verticalidade da colonialidade, os estudantes de belas artes, quando se formam, vão fazer o quê? Muitas vezes nem eles sabem mesmo o que. Eu conversei, em uma das conversas que a gente teve aqui no podcast, a gente estava falando sobre isso, porque Luciara diz, ela chega na Espanha, olha para aquela produção e diz, bom, foi isso que eu estudei lá na universidade, porque é tão distante da gente, não é? Que você fica assim, tá, estou estudando isso, ok, eu entendi aqui, ok, mas aí, para você entender mesmo, quando você chega em frente, você diz, foi isso que eu estudei, porque não tem absolutamente nada a ver comigo, né, com a minha vida, com o meu dia a dia, é um troço que aconteceu lá, não sei aonde, lá, né, então, esse estudo que tu estás trazendo aqui, tu estás mostrando, também nesse tem uma coisa que tu fala aqui, que foi assim, todo mundo compra e leva para fora. Essa ideia extrativista colonial que a gente ainda tem no Brasil, contudo, só o fato de vocês já negarem isso já é uma atitude decolonial e contracolonial no nascimento do próprio Acervo da Laje, né?
Sim, porque as pessoas começam a entender que aquilo é patrimônio dela. Patrimônio não é fratrimônio. É patrimônio, né? Quer dizer, é um patrimônio de irmãs e irmãos, que, né, Sim. que, por exemplo, que ousaram criar a despeito das desigualdades sociais, a despeito do racismo, a despeito do apagamento, a despeito da invisibilidade, essas pessoas ousaram criar. E trazer isso para as novas gerações, não, eu fico muito comovido, por exemplo, na Casa 1, que a gente está já terminando a curadoria, quando as crianças sobem, elas começam a gritar, porque é obra no teto, é carrinho descendo, é quadro, é escultura, é um espetáculo para os olhos. Aí eu não consigo, não concebo como é que a gente conseguiu apartar a arte das populações. E da vida, né, Zé? Da vida, porque assim, imagina o impacto de uma criança que vive num território, como 90% do território periférico brasileiro é pautado na mídia a partir da violência. Sim. Quer dizer, os grandes museus estão nos centros. Muitas vezes, uma escola, para conseguir um ônibus para chegar no museu, não tem apoio da prefeitura, não tem apoio particular. Quer dizer, e aí, o fato da obra estar aqui, das obras estarem aqui, e elas saberem o endereço, saber onde está, vir várias vezes, começar a criar um cabedal de repertório crítico a partir daquilo, ter outros repertórios imaginativos que orientem para o futuro, é a função da arte. Porque a função especulativa é lavagem de dinheiro, sei lá o quê. Porque, assim, é de boa, porque eu fico pensando, qual é o gosto da pessoa pagar não sei quantos milhões para ter um quadro na parede de casa e aquilo não formar ninguém? É de um egoísmo. E ninguém incentiva os novos artistas, ninguém dá uma bolsa. Quer dizer, precisa ter institutos que muitas vezes vêm de fora para propiciar residência artística. Aí estava como Lambo aqui, coisa linda, sabe? E aí, por exemplo, aconteceu uma coisa bonita, que aí em 2015 vieram aqui os curadores do Sul Global. Teve um congresso grande sobre o futuro dos museus desde 2015, no Goethe, aqui da Bahia, e vieram os curadores, Marina Fochid, Ruth Nock, o pessoal da 31ª veio aqui também, os curadores, porque eles queriam entender que é isso de ter arte dentro da periferia, sem ser uma coisa exógena, mas uma coisa que nasce aqui, você só vai ver aqui, e depois isso vai se espalhar. Mas primeiro você tem que pisar no chão da periferia, você tem que andar nas ruas, tomar um vinho, tomar uma cachaça, tomar uma água, comer nos restaurantes e ter todo um trânsito, né? Então, o acervo, ele já nasce, de certo modo, dizendo assim, olha, curadoria é um campo de disputa que a gente já conquistou. Então, ninguém vai chegar aqui e dizer, tem que ser mais limpo, tem que ser... Não, vai ser a arte com suas fricções, e a partir de um olhar da Vilma e do meu, quer dizer, que são olhares de duas pessoas que conhecem o bairro, somos professores aqui há muito tempo, palmilhamos o território e já estamos educando talvez a terceira, quarta geração, os netos dos nossos alunos, os bisnetos, que eles chegam aqui e falam, olha, minha mãe disse que o senhor dava aula e falava assim, vocês agora têm que ouvir essa música. Então, aí você fica pensando, e o fato da permanência e da durabilidade no tempo, a gente já está 16 anos fazendo o acervo da Laje aqui. Agora a coisa mais bonita, a gente conseguiu um galpão para ser uma escola livre de artes. No galpão, na Casa É o 3? galpão, é a Casa 3, o Eu galpão. ia te perguntar dela. Isso, é um galpão gigantesco, onde a gente está fazendo agora, a Escola de Belas Artes ajudou, está em convênio com a gente, fizemos os tanques para serigrafia, estilogravura e Que cerâmica, porque lindo. o tanque é o início de tudo, né? Sair da precariedade. Sim. E agora equipando esse galpão, porque a gente tem duas casas, eu falo para o povo que eu estou parecendo Rochelle, a gente tem duas casas e um galpão. Que Ótimo. isso? O Você pensa Júlio é o... assim, o Júlio. Aí se você pensar assim, com que dinheiro? Não tem, mas a gente faz, a gente tem o olhar. E quando você tem o olhar, é uma coisa muito importante, o olhar educa, né? A gente é muito educado a partir do olhar. Então, tem Prentice, que é um azulejista de 84 anos, que faz azulejos para a gente, tem César Bahia, tem muitos artistas. E nas exposições, então, a partir da Quena, logo depois, aí a gente participou da Parábola do Progresso, no Sesc Pompeia, do ensaio para o Museu das Origens, no Itaú Cultural Tomi Otaki.
Numã, Bahia, fizemos depois Mando Rio, depois fez o Mar, com César Bahia, e assim foi começando a trilhar um caminho também de apresentar essa arte para fora da cidade, né, depois de ter passado por todos os espaços, muitos espaços de arte ou de periferia, onde essas lajes nos receberam, e depois começou esse movimento de ir e vir, né? Quer dizer, vai para uma exposição, dos Brasis também a gente participou, vai para uma Sim. exposição, depois essas obras voltam, e uma coisa importante para nós, assim, é que sempre tem um retorno, né, para o território, e essas Eu, obras estão aqui. eu ia te perguntar isso, porque a primeira exposição tem um vídeo de vocês na primeira exposição que vocês fazem, essa com a Keina que você falou, lá tem esse vídeo e vocês tem uma fala muito bonita, muito emocionada. Eu tive aí ano passado, eu saí chorando, voltei para casa, eu fiquei vários dias pensando nisso. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, não dá, gente, a gente precisa. Tem que trazer para cá o Servo da Live, fiquei louca, fiquei louca. E aí, já tinha, com a Clarissa, né, a gente teve a aula lá, lembra, no Parque Lage, né? Mas fiquei doida, falei, não, não é muito bonito o trabalho que vocês fazem, essa fala que vocês fazem lá nesse vídeo, uma fala bem emocionada, porque vocês estão dizendo assim, né, ali, dentre outras coisas, vocês falam, as pessoas vão para lá com esse olhar muito ainda estigmatizado para a periferia, com esse olhar bem colonizador, achando que vão chegar lá e vão dizer para a gente o que é curadoria, não entendem o trabalho que a gente faz, e a gente está aqui mostrando que não é isso, e agora eles vão ter que ver isso desse jeito. Tu acha que tem uma mudança significativa a partir do momento que vocês levam todos esses trabalhos para esses espaços, essas instituições, que são instituições que, querendo ou não, têm um peso muito grande na arte brasileira, né? Tem pessoas ali muito importantes para a arte brasileira, porque estão produzindo também muitos textos e revendo, né, fazendo uma revisão histórica também. Então tem isso, né, também. E aí, você acha que você sentiu essa diferença ou é mais o movimento interno mesmo que tem realizado isso tudo? Não, eu acho que a gente é uma geração, eu acho que nós somos uma geração, a Clarissa, o Marcelo, o Bitu, a Keina, o Pablo Lafonte, a Lisete Lanhado, porque a Ana Romã, o Paulo Miada, a Isabela Pucu, essa galera toda, o Aís Heráclito, Sim, acho que a gente está formando uma comunidade de destino no nosso tempo. É uma comunidade de afeto, de aprendizagens, de discussões muito honestas, reposicionando algumas coisas que eu acho. Então, por exemplo, você viu esse vídeo, mas, por exemplo, se você vai no vídeo do César Bahia, já é outra discussão. O que é curadoria, o que é cubo branco, o que é arte popular, o pós-naif, por exemplo. No ensaio para o Museu das Origens, na parte da gente, nós botamos um pós-Lina, um pós-naif e um pós-Engenhos do Brasil. Gente, você não sabe o impacto que foi isso. Quase que a gente apanha, tipo assim, aí tá as entrevistas lá do povo, né, da entrevista dentro da exposição, aí tá lá pós-Lina, pós-naif, dizendo assim, pós-Engenhos. Por que tem que colocar arte popular como arte popular no sentido redutivo do termo, e não coloca como arte? Né? Quer dizer, então, por que se lê o ex-voto como, por exemplo, um fetiche, que eu estou escrevendo muito sobre isso por causa da pesquisa sobre ex-votos que eu estou produzindo, e, assim, muitas vezes esse debate não acontece, porque as pessoas têm medo de falar, às vezes, uhum. de ferir os egos, de ferir ainda as curadorias hegemônicas, brancas, elitistas, machistas, que tiveram todo o tempo do mundo para colocar as mulheres, os negros, os indígenas nas curadorias, mas, porra, não pesquisa? Quer dizer, Escolha, né? Sempre é escolha. sempre é uma escolha, mas é uma escolha deletéria, no sentido de que é uma escolha que você não ouve, curadoria escuta diálogo assombrosos,
Curadoria é um assombro, mas com diálogo e pesquisa. Marcelo Campos ensina isso para a gente o tempo todo. Não tem uma peça do lado da outra que não tenha um diálogo e que não tenha uma escuta da vivência do artista, da vivência do território, porque precisa visitar o território. Isso aprendi muito com Lisete Lanhado, que me convidou, junto com Yuri Firmeza, para fazer a Pinacoteca do Ceará, a exposição Existências Paralelas, Acervo em Desconstrução. Foram 2 anos de pesquisa, de escuta, de visita, artista por artista, reuniões semanais. Lisete é uma escola, mas, como sempre, onde estão as mulheres na curadoria? Ou mulheres negras, né, Zé? Mulher negra, mulher indígena começou, aí vai rareando, né? Mulher branca, mulher indígena, vai rareando. Vai rareando. E aí você pensa, onde estão essas mulheres dos grandes espaços de arte brasileira? É uma grande questão. Lisete fez a primeira Bienal, foi a primeira mulher a fazer uma Bienal no Brasil. Sim. E cadê Lisete? Então a gente precisa entender isso, porque ela é um patrimônio do Brasil. Porque trabalhar com Lisete, olha, eu tenho uma experiência que eu considero das mais lindas. No meio da curadoria, eu tinha que fazer os textos, né? E todo mundo, eu sempre escrevi muita coisa, mas assim, escrevi mestrado, escrevi livros e tal. Mas trabalhando com Lisete é uma pessoa da escrita, é uma pessoa da curadoria. Então ela virou para mim e falou assim: Lisete, posso escrever os textos? Porque ela estava doente, Yuri também teve uma questão, estava no trabalho. Ela disse: pode, mas trabalhe o texto. Gente, a gente precisa ouvir Lisete Lanhado. Quando ela disse isso, eu comecei a fazer os textos em 3, 4 parágrafos, porque eu pensava, Lisete vai ler. Então, eu fazia uma versão, 2 versões, 3 versões, 4 versões, 5 versões, e depois eu mandei os 4. Lisete aprovou os 3 e um com algumas correções. Eu disse: ganhei o Nobel da Literatura. Mas esse espaço da aprendizagem é muito importante, porque ela pensa a curadoria como um grande diálogo, né? E então, não tem preguiça, quer dizer, uma pessoa que a curadoria ela faz parte do modo de existir. Então, eu fiquei muito impactado, porque então você tem que pensar, do acervo da Laje de 2010 a ser chamado para uma curadoria e participar de exposições. Então, tinha alguma coisa ali que começou a mudar, e na comunidade, as pessoas, por exemplo, desde 2012, quando a gente começou o impacto comunitário, vamos lá, a gente começou a dar entrevista para televisão, para rádio. Sabe o que aconteceu? Todo programa de sábado que tem da TV Bahia, que é uma filial da Globo aqui, você tem sempre agora uma matéria, sempre depois de 2013 para cá, que olha para a periferia de um modo mais refinado. Não olha só como problema social, porque a gente também tem direito à fartura, à exuberância, à vida. Então, a gente luta para que nossas jovens e jovens não sejam assassinados. O acervo da Laje, ele não nasce por uma fruição estética de um casal que, de repente, decidiu abrir a sua coleção de obras de arte para a população. Não, ele nasce porque a gente entende que, no tempo, se essas crianças, jovens e moradores visitam o acervo, eles criam outro repertório mais combativo em relação às camadas de invisibilidade que tem no território. Então, tem função. E aí o que acontece? Você tem que pensar que quando a Milênio vem trazer as obras, quando ela vem trazer as obras de volta, essas caixas grandes a gente distribui para o território. Então tem gente que faz cama, faz caixa de som, faz armário. Por quê? Porque senão aquelas caixas vão ser destruídas depois. E você tem que pensar nas pessoas, que elas começam a dizer: olha, então meu bairro não tem só violência. Você tem oficina o tempo todo aqui. Se você vai no Instagram, tem vezes que a gente dá uma agonia, porque é visita, é oficina. Aí, sábado, já vai ter oficina de mostra da oficina de desenho de observação que as crianças fizeram, os jovens fizeram. E tudo isso porque nos interessa da arte o papel transformador que ela tem. Nos interessa isso, que, por exemplo, é inadmissível. A gente demorou 16 anos para comprar 2 mapotecas. A gente está 16 anos correndo atrás de uma prensa de xilogravura. Porque quando você tem o instrumento, a gente se vira.
Então, os gravadores vão se descobrir quando a gente tiver a prensa da xilogravura. Mas, para isso, é preciso que alguém sonhe primeiro a prensa e ela vai chegar. Então, imagine se todo o território brasileiro periférico, essas crianças tivessem acesso, por exemplo, a estúdio fotográfico, para aprender a revelar, tivesse estúdio de edição de vídeo, para aprender a fazer filme, tivesse cavaletes de pintura, porque aqui em Salvador você pensa assim, onde é que está, onde são os dois pontos de arte? A Escola de Belas Artes e o Museu de Arte Moderna da Bahia, onde tem as oficinas de arte. É no centro. Para ir no centro, é R$ 5,90 para ir, R$ 5,90 para voltar. Tem gente que não tem dinheiro para comer. Mais o material ainda, né, Zé? E mais o material. E aí você tem que pensar em outra coisa. E o lanche. Porque Exatamente. Assim, Vilma entende isso de uma forma muito sábia. Não existe arte sem comida. Não existe arte sem alimentar o corpo, sem ter geladeira com água, com suco, com fruta, com lanche. Porque, justamente, a fruição ela é necessária a partir da resposta que a gente dá às urgências do corpo. E muitas vezes os museus eles se tornam meio que lugares hostis, porque eles não cuidam do corpo. Não toque, não pegue, tem uma câmera, tem um quê? Você se torna mais ou menos um robozinho. Olha, vai embora, que lindo. Olha, vai embora, que lindo. E não tem direito de fruir, de pegar uma concha, de pegar uma planta e de ter uma sociabilidade que eduque você para a ancestralidade e eduque você para o encantamento. Eu tenho visto museus que não educam para o encantamento, para a maravilha. Só que aí você perde o aspecto mais importante da educação, que é justamente, eu vou para o museu para me maravilhar, eu não vou para o museu para ver sala de tortura. Sim, sim, sim. Eu não vou para o museu para ver, sabe, curadorias equivocadas. Então, eu acho que tem uma coisa, assim, que as pessoas começam a se dar conta que elas querem se ver na sua história. Então, você está vendo aí agora, o Zumbi está com uma exposição maravilhosa no Moreira Salles, que é um tapa na cara do Brasil. Como é que o acervo Zumbi, acervo fotográfico, nunca esteve nos cânones da fotografia brasileira? E aí tem nomes... Só os recortes, né, em algumas exposições e isso, né? Mas você não tem. Tivemos o retratista do morro. Eu fui ver no mar aquele painel com as crianças com roupinha de formatura. Gente, aquilo eu chorei porque eu disse, é isso, a gente quer bem viver, a gente quer vida, mas a gente não quer arte. A arte tem uma função porque quanto emprego ela gera quando a gente participa de uma exposição. Os meninos e meninas se tornam produtores, ajudam a museóloga, muitos deles viajam com a gente quando tem exposição, porque foi uma coisa que a gente pensou. Quando houver uma exposição, que o acervo da Laje estiver presente, nós vamos, Vilma e eu, mas sempre vai uma ou duas pessoas conosco para fazer a primeira vez, a primeira viagem, porque arte é mobilidade. Isso que é uma coisa que eu queria que tu falasse também, porque vocês têm muitos programas que vocês desenvolvem aí, com as mulheres, com crianças. Quando nós estivemos aí, tinha uma sala de um monte de gente pesquisando, você estava ali mostrando umas fotografias, estava mostrando como pesquisar aquelas fotografias naquele acervo. Então, vocês têm um trabalho gigantesco com essas pessoas da comunidade, pessoas que vêm da universidade, pessoas que vocês conseguem colocar com bolsa, trabalhando com vocês, porque vocês conseguem fazer captação e alguns projetos que vocês participam por editais, né? Queria que você falasse um pouco disso, dessa atuação no dia a dia, e que é uma coisa também que é museu, é casa, é escola, é vida de vocês, é vida dessas pessoas, e tá tudo junto, né, Zé? Não separa, né? Não separa. Até 2016, tudo era as nossas expensas. Aí nós participamos do primeiro edital em 2016, Arte em Toda Parte, só que no meu nome pessoal, pessoa física. Aí o que acontece? Vem aqueles, corta 30%, o nome vai para a Receita Federal. Aí Vilma faz a mesma coisa depois, aí corta não sei o quê. Veio a pandemia, a gente ganhou um edital de mobilidade para ir para Xai-Xai, Moçambique, só que veio a pandemia, a agência de viagem fechou, a gente tinha comprado 7 passagens, aí acabou com tudo, o Estado da Bahia está processando Vilma, Tribunal de Contas, Zé. Como se Vilma tivesse pego esse dinheiro
E a gente tentou, explicou, está desde 2020 explicando e ninguém ouve. Então, aí formamos uma associação em 2019 e é por ela que a gente tenta os editais. Então, a gente ganhou o mais importante, teve todos de catalogação do IPAC, do governo federal, mas o da Funarte foi o mais importante, o Ações Continuadas, 2023, 2024, que foi o mais importante porque deu para a gente organizar o acervo, o SEDOC, a sala de música, a Casa 1 e ainda o galpão, e a Casa 2 e o galpão. Então, porque ações continuadas, você não precisa ficar escrevendo 50 editais para tentar um recurso. Por exemplo, agora, os dos PNABs aqui na Bahia, da Audi Blanc, a gente tentou todos e não ganhamos nenhum. Eu sei bem que é isso, Zé, porque eu também tentei aqui pela Penab e também minha nota foi lá embaixo. Inclusive, vocês estão no Penab no meu aqui. A gente também, então, aí você pensa, mas vai voltar sempre a ser as nossas expensas, porque a gente trabalha, dá aula, faz uma oficina, ganha o dinheiro de um curso, então as pessoas ajudam a gente, chamam a gente para fazer trabalhos, curadorias, falas e tal, então isso entra um dinheiro e a gente vai mantendo, porque não tem muito custo. Só que aí, depois de 2 anos de Funarte, você pensa, queremos ter uma equipe física e fixa. Sim. E depois, quando a gente vai pleitear os editais, a gente nem suplente ficou. E isso está sendo uma queixa geral, quer dizer, é um trabalho notório que se faz o trabalho, mas nem a instância governamental estadual, nem a municipal olha para isso com nenhum, sabe? Então, o que a gente faz, na verdade, a gente já passou da resistência. A gente tem 51 e 58 anos, a gente quer fruir da beleza do que a gente está construindo, e a gente vai fazendo até quando for possível, porque, assim, quando você fecha um espaço cultural no território periférico, você está diluindo a esperança. A gente tinha o apoio do Instituto Flávio Abubaqui durante 2 anos, foi muito importante para nós, um instituto privado, só que depois, por conta dessas exigências dessas coisas de lei, de imposto, aí teve que encerrar. Mas eu entendo que muito assim é muito de viver da cultura, né? Que é um dos orçamentos menores que existem. E a gente está aprendendo. Agora, sim, é doloroso você formar uma equipe. Por exemplo, Sueli fez a mediação com vocês, certamente. Sim. E se revelou na mediação e tem um grupo de 5 jovens que fazem com ela a mediação, aprendendo a falar, aprendendo a apresentar as obras, o trabalho que eles fizeram na sala de música, no SEDOC, no Galpão. E ver isso é um pouco matar a vocação. Sabe, eu acho que o Brasil ainda é um país que mata muita vocação, mata em vários sentidos, né? Eu acho que a grande coisa que a gente está entendendo, mas não matou a esperança nossa, mas tenta matar a vocação. Porque como é que eu posso? As escolas vêm, as universidades vêm, todo mundo quer pesquisar, quer ler, olha, tem coisas assim que você não imagina, de pesquisa mesmo. Esse ano, eu estava contando ontem no Memorial de Irmã Dulce, nós temos 5 mestrandos estudando o acervo, para entender metodologia, entender como é que se faz. E a grande conversa que a gente está tendo é porque Vilma e eu, a gente é pré-acervo, a gente já tinha uma vida antes do acervo, uma vida de trabalhar, de conhecer pessoas, de fazer esses cursos, de entrar o dinheiro para pagar as contas. Só que imagina alguém que começa um projeto social e não tem esse lastro. É muito vulnerável. E aí, mas assim, mesmo dentro da dificuldade, a gente continua trabalhando, crescendo, fazendo as coisas, porque a gente entende também que essa é a nossa resposta operativa, né? Nós passamos por um governo de direita, extrema-direita, a gente sobreviveu, a gente resistiu, a gente está aqui até hoje. Então, eu acho que o que muitas vezes falta uma sensibilidade para entender que esses espaços são necessários, talvez, para educar de uma outra forma, para trazer para o território, para que o território não se torne um gueto, né? Então, eu acho que tem um pouco disso tudo, assim, e financiamento, acho que a gente entendeu agora que é de fato um problema,
porque numa cidade tão desigual, é isso, a gente não pode falar muito para não ser perseguido, né? Isso é muito triste, né, Zé? Porque realmente a gente tem visto isso no Brasil todo, aqui em Porto Alegre também. Eu participei de edital em Santa Catarina e aqui em Porto Alegre. Eu cheguei a desistir agora dos editais de Santa Catarina. Eu falei, não tem condições, eu não quero mais participar disso, porque é muito desgastante. Cada vez que a gente entra no edital, é todo um capital ali que a gente investe de tempo, de conhecimento, de pesquisa, e de até mesmo esperança, né? Porque se você quer produzir coisas, você quer fazer coisas, e aí tem esse outro problema que é a quantidade de pareceristas que não entendem do que estão falando, do que estão fazendo. A gente teve aqui umas consultorias com pessoas que são pareceristas e eles não entendiam do que eu estava falando, muitos deles. Foram muito solícitos, muito queridos, foi muito bom, me ajudou em várias coisas, mas exatamente aquilo que eu estava falando, não ia por aquele caminho, né? Então tem isso, e tem uma coisa que a gente sempre fala, aliás, a gente fala há muito tempo, né? Eu estou na área de arte já faz mais de 20 anos, sou formada em educação artística, e também fiz magistério, como vocês fizeram. Então, assim, eu venho da sala de aula, né? E o que acontece é que a gente vê que política pública a gente não tem. Agora, a Funarte, estava conversando com a Sandra, ela falou, olha, a Funarte agora conseguiu, tá conseguindo estruturar, mas pegou a instituição toda depenada desse projeto de acabar com tudo mesmo, que é o projeto da direita, né? É de aniquilação, né? Tu não vê produção de nada. Tu só vê aniquilação. E demora muito tempo para se formar isso. Então, a gente fica sem política pública, a gente fica refém dos editais. Refém dos editais, refém das instituições que lançam editais e também tu não sabe exatamente como é que vai ser feita aquela seleção, a partir dali, quem é que está lendo o que a gente está escrevendo, quem é que entende o que a gente está produzindo. Então, isso é muito complicado nas artes no Brasil. Em geral, né? Não é nem nas artes visuais, só em geral. Porque eu conversei com pessoas de outras áreas que têm o mesmo problema. Em geral, porque é uma questão delicada. E, por exemplo, como é que eu posso viver de projeto se a gente carrega 2 casas e um galpão? Pois Tem é. projeto todo dia, o projeto é esse. Quer dizer, eu vou submeter mais um projeto para depois, daqui a 6 meses, ter que fazer relatório, fazer isso. Gente, olha e vê. Olha e vê. Quer dizer, então, mas eu entendo também isso como, assim, é um certo desafio até para a gente desistir, né? Eu acho que em fevereiro desse ano foi a primeira vez que eu senti esse impacto, assim, quando a gente perdeu um apoio, eu olhava assim, eu não pensava em mim, não, pensava assim, e esses meninos que estão aprendendo a fazer mediação? E aí, faço o que com isso? Faço o que com Sueli, com a Aline, com a Kailane, Luciana, que estão fazendo produção? E você olha assim, gente, é assim, de um dia para a noite, quer dizer, e eu acho que a política pública, porque a Funarte fez agora é, esse trabalho com as artes no Brasil, de a gente ter um, uma autarquia, sei lá, que olhe longitudinalmente para isso. Exato, Porque a eu gente não precisa ter um sei se o projeto, né, Ministério a longo prazo. eu não sei se o Ministério da Cultura tem, mas a Funarte pensar numa política das artes e promulgar isso com o presidente da República, né, é de um avanço monumental, mas o grande medo e aí se não passar depois? Então, que enfraquece a própria, né? Aí eu ficava pensando muito assim também, mas também do outro lado, quando a gente começou a pensar o acervo, a gente já tinha essa percepção longitudinal. Porque no máximo o que vai acontecer eu vou ter que fazer concurso para entrar em algum lugar e eu vou continuar, porque assim não adianta. É a hidra, né? Você bate uma cabeça, vem outra, bate uma cabeça, porque é a vocação. Não adianta, você vai falar comigo o que você quiser, eu e Vilma, a gente vai falar de arte. As crianças, por exemplo, tem o acervinho. Aí, por causa do acervinho, que é essa atividade contínua com as crianças, para levar para cinema, para exposições. O Acervinho criou um núcleo que é o futuro do bairro. É quem protege, por exemplo, quem chega e se perde, uma criança pega aqui, tia, e te bota dentro do acervo.
Aí as mães olham e fazem assim, nós também queremos. Aí você faz o grupo de mulheres, a criança quer arte e brincadeira. As mulheres daqui, elas querem autocuidado. Aprender a fazer um escaldapé, aprender a fazer a limpeza da pele, aprender cabelo, aprender a fazer sabonete e passar horas sem ninguém azucrinando o juízo, dia de sábado. Então, eu não posso dizer assim, acabou, acabou. Não. E é o desejo delas. Então, isso você mexe, então você vê, quando você mexe com acervo, você está mexendo com crianças, com jovens, com adultos, universitários, universidades, moradoras, moradores, mães, que de repente é o único momento no meio do caos que a pessoa tem para dizer. Então, a arte serve para isso, para nos restaurar diante das fissuras dessa vida que vive. Mas será que alguém quer ouvir isso? Alguém que está nos grandes espaços museais ou dos centros de cultura, será que essas pessoas querem ouvir isso? Porque deve ser muito bom bater cartão todo dia e ir embora com a consciência, sabe? E a gente não, a gente está dentro do território. A gente sabe a aflição que é de uma mãe que está correndo atrás de um curso para colocar o filho com medo dos desvios da violência. A gente sabe, Vilma vai de casa em casa. Então, como é que não se olha? Não chega. A gente teve muito carinho, muita gente cuida da gente, assim como eu tenho falado aqui, e essas pessoas olham justamente por causa do que a gente está produzindo em diálogo, né? Porque mesmo estando aqui, a gente dialoga com todo mundo. Então, eu acho que as políticas deveriam olhar, porque eu fico pensando, visitei muitos espaços, museus orgânicos no Ceará, alguns espaços culturais agora nessa caravana Verger, que a gente está na pré-produção, junto com o Instituto, a Fundação Pierre Verger, e a gente está visitando 18 cidades onde o Verger fez fotos há 80 anos, para levar de volta essas fotos, e aí convidaram a gente para participar da parte educativa, por causa desse trabalho que a gente faz, e eu tive a oportunidade, cheguei anteontem visitando várias cidades daqui da Bahia, Canudos, Rio de Contas, Bom Jesus da Lapa, Alagoinhas, Feira de Santana, Milagres, e ver que tem muita gente produzindo sem o olhar da governabilidade da cultura. Aí É sempre na base da resistência, né? Resistência, sempre vai nascer uma Inventividade. sempre vai nascer um espaço museal de um senhor que guardava os jornais da cidade. Sempre vai, não, eles tentam nos matar, mas não conseguem, porque quando chega, tem criança jovem que chega aqui e diz, eu quero fazer um acervo, eu digo, o primeiro acervo está em casa. Vê as fotos que sua mãe tem, vê os registros, porque o primeiro, a fabulação, e a gente liga com uma coisa muito importante que eu acho, que é a seguinte, tiraram nossas memórias, apagaram e queimaram as nossas memórias. Então, a gente tem que refazer essas memórias. E eu acho que a primeira exposição que nós participamos foi uma Memória e Invenção, da curadoria da Kena Eleson, Pablo Lafonte, Beatriz Lemos, e eu perguntei para a Kena, qual o critério que a gente está levando essas obras? Kena disse, vocês. O critério é vocês. Então, se cada pessoa que está com um projeto cultural pensar em desistir, não desista não, porque a curadoria é sua, e é muito importante você se colocar a partir dessa perspectiva da curadoria, porque a gente não está sendo ouvido agora, a gente não foi contemplado em nada agora, mas a gente sabe que o que a gente está fazendo tem força, Sim. tem sentido, e vai chegar nos devidos lugares que tem que chegar. E eu desejo que todo mundo que tenha um espaço cultural, que trabalhe com arte, que trabalhe com memória, não se desanime, assim, porque é uma tarefa muito importante para a diversidade da cultura brasileira, porque a cultura brasileira pegou fogo na memória brasileira. Quando a memória brasileira pegou fogo no Museu Nacional, todo mundo veio perguntar para a gente qual é o modelo de museus agora. Museu Casa Escola. É museu casa, é museu residência, é museu com gente dentro, é museu com sociabilidade de... O entorno não é um estorno o problema. O entorno não é um problema. O entorno brilha mais do que o próprio espaço. Então, eu acho que quando você começa a entender isso, assim, você pode até ficar triste, mas chega uma hora que você retoma e diz assim, vamos, continua.
Dá uma sacudida. E também tem uma coisa de que é um museu vivo, né? É um museu que está muito distante dessa coisa engessadinha ali, Isso, que a gente isso, até tenta, quando a isso. gente está dentro do museu, assim, a gente até tenta, já trabalhei em museu, a gente até tenta dinamizar, mas essa produtividade que vocês têm aí, de vocês conseguirem ir para tantas esferas, isso é outra coisa. Assim, mas Outra o coisa. único detalhe, a gente chegou na curadoria, mas a governança a gente não chegou ainda não. Mas vai chegar, né, Zé? Vai Vai chegar, chegar. porque o Vai grande chegar. problema é chegar na governança desses espaços, porque eles têm que ouvir essas coisas, eles têm que começar a entender que o impacto que isso gera na produção de vida é mais importante do que uma exposição temporária. Porque a gente está falando aqui de criação de repertório. Quantos jovens chegaram aqui e, por causa das oficinas, foram fazer belas artes, foram fazer produção cultural, foram fazer cinema? E tudo isso é uma devolutiva, porque, assim, se a gente não olhar, me assusta, por exemplo, eu como professor, pedagogo, etc., me assusta que a cabeça dos nossos jovens esteja desse jeito hoje, desse jeito violento, misógino, absurdo. Me assusta os homens violentos, feminicidas. Me incomoda essa coisa. Onde é que a gente errou? Onde é que a gente errou? Então, é muito impressionante que, de forma contínua, os espaços de memória são sempre os penalizados. E é o primeiro, né? É sempre o primeiro, É corta sempre da o primeiro. lista. Isso, Corta da isso. lista. Aí você paga 1 bilhão para não sei quem fazer um show, 1 milhão para Isso. fazer um show, mas não tem dinheiro para nada. Para fazer uma sala de um acervo para colocar. E Não tem. não tem. Não Então, tem. são prioridades. Eu acho que são prioridades escolhidas pelo jogo do poder. É claro, também uma questão que a gente tem que pensar, né? De que esses espaços, eu acho que nós temos, e aqui nós sempre fico pensando muito nisso. Qual é o sentido? É se a gente conseguir fazer alguém brilhar o olho pela primeira vez, vendo o que ela nunca imaginou a partir da esfera da arte produzida nesse território dialógica com tantos outros artistas do Brasil que doaram obras para a gente, e dialogando com os do território, etc. E aí você começa a pensar assim, isso tem sentido, a arte educa de uma forma revolucionária, a arte educa de uma forma que arrasta a pessoa para a maravilha e não para o estrume do que se tornou, muitas vezes, algumas esferas desse Brasil. É. Então, a gente tem uma frase que a gente diz assim, vai chegar um dia em que os encantos vão reger a nossa vida. Vai chegar um dia em que os encantos vão reger a nossa vida. Essa é a utopia. Essa é a utopia possível. E que isso vai orientar o nosso futuro para um futuro que vai ser cada vez mais elaborado. Imagina, a gente começou na laje de uma casa, a gente já tem 2 casas e um galpão. O que é que eu quero mais? Eu quero ter saúde, viva quer ter saúde, para a gente receber gente. E aí, no outro dia, e esse ano quebrou, porque esse ano foi um ano mágico. Veio a Regina Casé, a família dela. Esse ano, a gente estava no meio de uma discussão, há 2, 3 semanas atrás, no Galpão, com estudantes de arquitetura. Daqui a pouco chegou a Zélia Duncan. Sim. Aí a gente, assim, todo mundo se olhando assim, o que está acontecendo? Zélia, eu virei para Zélia, o Brasil, eu disse, o Brasil é você. Eu disse, é você o Brasil. Eu fiquei pensando, isso conforta mais do que dinheiro. Desculpe os capitalistas, mas isso, a Vilma Eide teve aqui, o José Olímpio, a Elisa Larkin teve aqui. Quer dizer, o encanto. Se não fosse o acervo, se não tivesse essa coisa que as pessoas gostam tanto, mas se não tivesse essa arte espalhada nessas casas, essas pessoas vieram pelo encanto, para entender o que é. E dizer assim, elas dizem, acompanha na rede, mas ver de perto é outra coisa. É E outra coisa. aí é o horizonte que se abre, porque se eu ficar pensando só no pessimismo de porque não passou no edital, não, gente, tem uma vida linda acontecendo e eu quero continuar protagonista nisso, né? E quero trazer as pessoas para que elas sejam protagonistas. E uma coisa boa,
A gente está com um convênio com a Escola de Belas Artes, o PROEST, o Programa de Extensão, o Acervo Extramuros, que é fazer durante 2 anos atividades de desenho, de pintura, de cerâmica, de oficinas de arte para a juventude. Era tudo que a gente queria. Não tem dinheiro, mas tem professoras e professores artistas que estão dedicando o seu tempo, a partir da Universidade Federal da Bahia, se deslocando para cá e apoiando a gente, fazendo oficinas. Teve um dia que eu cheguei na oficina de desenho, Daisy, tinha mais de 70 jovens, crianças e adultos Ai, que fazendo lindo. desenho de observação sem estar com o celular na mão. É lindo. Eu saí, sentei e disse assim, pronto, era só isso. Que a gente tenha saúde para promover esses encontros, para que esses meninos e meninas possam descobrir suas vocações, não sejam alijados pelo quinhão da violência, do racismo, da morte, e que tenham a vida como uma possibilidade de horizonte. Então, se a arte cumprir essa função, não tem vaidade que tire isso. Não tem vaidade. Então, por isso, suportamos os dias tristes. Por isso, suportamos as perseguições. Por isso, suportamos a não aprovação em editais. E por isso, suportamos dizer que estamos vivas e vivos para levar adiante isso que a gente descobriu. Que, assim, quando você descobre uma beleza, ela não pode ficar guardada dentro de uma sala. Ela tem que ser mostrada e democratizada. E o acervo promove, de certo modo, essa democratização dessas artes para essa coletividade. Eu acho que tem muito ego e pouca coletividade nesse momento em alguns ramos aí das artes. Acho que tem muito do ego. Acho que tem muito ego. Eu falei ontem assim, eu quero ver eu não chorar, porque toda vez que eu falo do Acervo da Laje eu choro, eu me emociono, porque eu compacto demais com essa visão. Anos atrás, uma aluna minha falou assim, professora, eu encontrei com uma, ela falou assim, professora, eu sou o que sou hoje por causa das suas aulas. Pronto. Pronto. Já chorei, já pronto. E aí é isso. Daí o outro falou assim, professora, o que eu tenho hoje ela trabalha, ela tem um cargo lá da secretaria, não sei o que, lá, porque ela trabalha com território também e tal, e no Paraná, em Curitiba, e ela me chamou um tempo atrás, ela falou, professora, tudo começou em sala de aula. A professora lembra que a professora levou as pessoas de Recife, do Maracatu, para dar aula de maracatu dentro da sala de aula? Então, foi ali que começou tudo. Gente, ó, tô querendo eu chorar, porque me emociona demais isso, essa modelização que a arte consegue fazer. É demais isso, né, Zé? Isso. É demais. Eu tenho lido, outro dia eu estava lendo Hannah Arendt, e ela fala uma coisa linda, assim, que o momento mais mágico do mundo, minhas palavras, tradução livre, não tem nada, diz assim, o momento mais mágico do mundo é quando nasce uma pessoa. O nascer. Então, a gente está vendo nascer muita gente. Isso. A gente está fazendo, a partir da arte, com que as pessoas nasçam, renasçam. Então, pensa, é isso. Então, não adianta, a gente não domina, porque quando você entende isso, aí você suporta algumas coisas, porque você sabe que a gente teve uma casa na nossa infância, da Vera Lazarotto, do Antônio Lazarotto, lá na rua, ela professora, ele missionário, ela professora, de literatura brasileira e educação, e eles abriam a casa para a gente ouvir os discos em 87. Eu ouvi meu primeiro Caetano, minha primeira Gal, meu primeiro Gil, quando eu tinha 13 anos, conscientemente, vendo um disco rodar na minha frente, e com meu pai, que adorava discos, e como aquilo foi importante para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Para eu ser e dizer assim, não, eu vi a maravilha. Eu ouvi a maravilha. E quando você ouve e vê a maravilha, nada te detém, porque eu ficava pensando, como é que tem curadores jovens hoje que não viram a maravilha e estão fazendo curadoria? Gente, peraí, dando aula e tudo de cura. Gente, menos. A gente tem que ver a maravilha, a gente tem que estudar a maravilha. A gente tem que entender desse país desigual, do que ele produziu de beleza e caos. Tem que ter uma percepção crítica, tem que estudar, tem que ler.
tem que renovar a maravilha, de certo modo, cotidiana. E se você não renova a maravilha, porque é isso, imagina para uma criança chegar no galpão, ver 2 paredes de arte e ela dizer, gente, o que é isso? E isso também é metodológico para a gente entender que nós fomos cuidados por Dona Antônia, por seu João, por Zé Cabeça, por Dona Maria Helena, que foram as pessoas que constituíram esse território antes de nós para que a gente chegasse aqui e esse território fosse uma civilização para a gente existir. Então, é muito importante que o acervo tem pai, mãe, tem avó, tem avô, tem sangue de muita gente que deu a vida para a gente estar aqui. Então, a gente, quando faz o aniversário em abril, a gente aluga uma casa, mesmo sem dinheiro, a gente aluga uma casa com piscina, para comemorar os 16 anos. E num determinado momento, a piscina só tinha criança. Aí eu olhei, poxa, há 45 anos atrás, eu era uma criança igual a essa, numa festa de aniversário da associação de bairro do meu bairro, e hoje eu estou aqui fazendo a mesma coisa, elas estão fazendo a mesma coisa que eu fazia. Então, o olhar longitudinal diz assim, ali vai estar a galera e vai estar movimentando a vida no território. Porque Sim. é a questão do legado. Que legado esses museus estão deixando? Acho que Legado essa pergunta às vezes cultural. nem chega, né? Nem chega. Nem chega Que a pergunta. legado? Ninguém cria afeto com museu. Ninguém cria afeto com museu. Aqui as pessoas vêm 1, 2, 3, 4, 5. Se você deixar, quer ficar. Então, por que os museus não podem ter afeto nos educativos? Os educativos que são maltratados, Que é né? sempre o último também, né? É sempre o último, que ninguém olha para o educativo com devido carinho, ninguém olha para os montadores e montadoras com devido carinho. Quer dizer, e é uma coisa que as pessoas não têm consciência, porque assim, quando a curadoria termina, a exposição abre, ali é que a curadoria começa. Sim. Então, a gente fala muito disso nos espaços, os museus chamam a gente para conversar sobre isso, porque tem que mudar o foco, a gente tem que começar a entender que esses equipamentos, eles precisam cuidar mais do seu entorno. O Mar do Rio faz muito isso, a Pinacoteca do Ceará está fazendo isso também, e É um são trabalho bonito. modelos. Aí a gente foi lá, outra coisa, por que nas curadorias não podem ter as comunidades do entorno? Na Pinacoteca do Ceará, a gente chamou 5 territórios para fazer a curadoria. O Nupac, o Acervo Muturipe, o Tururu, a Ceramista de Moita Redonda, sabe? Por quê? E essas pessoas, elas são importantes porque elas estão criando espaços de memória em seus territórios. E é muitas vezes agressivo chegar a curadores externos e que nem olha para o lado. Olha para o entorno do museu, pode ter uma favela do lado, pode ter uma comunidade, chama essa comunidade para dentro do museu. E nós conseguimos, na abertura da exposição Acervo em Desconstrução, Existências Paralelas, levar o samba de uma escola de samba do Mamão, lá do Moura Brasil, para dentro da Pinacoteca do Ceará. Festejar. E as Sim. pessoas festejaram. Então, e outra coisa, por último, acho que eu já vou Ah, Zé, distribuir. se deixar, a gente vai ficar aqui. Não, e a outra coisa é redistribuir os recursos. É muito importante que toda exposição, curadoria, esse recurso fique na comunidade. A gente não tem noção de como esse dinheiro faz a diferença na vida das pessoas. Porque senão vai ser repetido como sempre. Os acervos estão cansados de ser repositório colonial daquelas pessoas que precisam fazer uma exposição e incluir tal, tal, tal. Não. Representação sem presença é miragem. Representação sem presença é miragem. Não existe curadoria que representa sem presença.
Aí já é um debate. Aí é outra história. Aí já é um debate, porque eu quero representação, mas eu não quero a presença. Exatamente. Ô, gente, como é que Exatamente. é Uhum. isso? Não, representação sem presença é miragem. Então, vamos pensar as curadorias, vamos pensar a democratização dos recursos para os eixos do norte e nordeste do Brasil, que estão em ebulição nas artes, tanto é que muitos espaços, galerias, estão vindo para o norte, nordeste, centro-oeste, mas não chegou ainda a essa redistribuição. A gente quer presença, a gente não quer representação por si só, porque a representação sem presença é miragem. É como Sim. se a gente existisse só no texto Ou na curatorial fotinho. ou na fotinha para dizer fui lá, vi aquele povo, trouxe essas obras, não sei o quê. Não, representação sem presença é miragem. Então, a gente tem que trabalhar a representação a partir da presença materializada dessas pessoas e de suas vidas e de seu retorno para você ocupar esses espaços que foram historicamente silenciados e sem levantar essa discussão. Porque o que me causa espanto é que ninguém questione essas coisas. Eu não sei se eu sou uma pessoa, não sei, avalia, por favor, porque assim, eu acho que são questões interessantes que numa mesa de bar a gente resolve, mas também nos grandes seminários, nas grandes exposições, a gente tem que chamar a atenção disso, porque senão nós vamos ser, a nossa estética vai ser a estética da laranja. Corta, chupa e joga fora. Sim, Enquanto total. estamos na moda, tá tudo bem, tá, todo mundo quer ser decolonial, mas ninguém quer largar o osso. Todo mundo é Mas decolonial, mas está é, todo mundo no palácio gerindo sobre a vida das comunidades do Brasil, ou da produção artística do Brasil. mas também é muito decolonial nisso, né? Assim, né, Zé? É muito decolonial no texto, é muito decolonial na fala, mas a ação está muito longe disso. E eu acho que até no texto e na fala a gente também não consegue nem chegar lá, porque a gente não debate mesmo, né? A gente não debate mesmo. Tem uma No dificuldade debate, muito grande nisso, né? eu fiquei com medo de ser persona não grata em muitos lugares, porque eu tenho que falar. É com muita delicadeza, mas tem que falar, tem que dizer, olha, gente, quando você traz um artista ou vai visitar um acervo e tal, tem que ter a presença. Porque vai ser, por exemplo, eu acho muito triste, por exemplo, eu estou estudando essa arte popular, vários livros de pessoas que vieram para o Nordeste conhecer os artistas, e parece que as pessoas ficam felizes em ver o estado de vulnerabilidade das pessoas. Ah, total. Isso Como é vende, que é né? isso? Como é que é isso? Vim passar uma semana fazendo estúdio visit aqui na casa de fulana que não tem gente, menos. Então, eu acho que tem uma questão, porque, assim, como é que dizia José Trinta, quem gosta de pobreza é intelectual. O povo quer luxo, o povo quer bem viver, a gente quer bem viver. A gente quer bem viver, a gente quer ter esperança, a gente quer ter a mesa farta. Eu fui para Martinica agora fazer uma residência artística no passado, pelo Tomiotaki, pelo Museu Oscar Niemeyer, e eu voltei da Martinica com essa imagem da fartura, do que era a Bahia há 40, 50 anos atrás, da fartura. Fiz uma Nossa Senhora da Fartura, das pessoas dirigindo, das pessoas, sabe? Das pessoas felizes, sem Da esse, vida sem esse acontecendo ali, né? sem a vida acontecendo, sem esse arrobo da violência, desse medo constante. Então, eu fiquei muito assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa Sim. beleza, eu quero estar junto disso. Se não precisar, caso não queiram, não precisa nos convidar para essa festa pobre, como dizia Cazuza. Eu quero estar na festa rica. Exato. A gente quer estar na festa, a gente quer estar bem, a gente quer possibilitar que as pessoas descubram sua vocação, vivam, trabalhem com arte, com memória, mas é isso, eu acho que é uma discussão que eu queria muito que o Brasil se olhasse uma história sem saques, uma história sem roubo de ideias, uma história sem a hegemonia que perdurou durante muito tempo e que levou muita gente ao ostracismo ou a que não pôde ver o brilho e o retorno da obra
que essas pessoas fizeram. O que me deixa mais triste é ver um artista em condições precárias, sendo valorizado pós-mortem, sendo que a pessoa não presenciou, sabe? Dá uma fisgadazinha de dor pensando assim, meu Deus, por exemplo, eu estou evitando coisas coloniais, mas eu estou começando a evitar feitiços de galerias que colocam os artistas falecidos como se eles fossem, sabe? Sim. Sabe? Porque Aquela dói. fetichizando ali, né? Aquilo ali Cadê a família? Divide isso com a família, divide isso com as pessoas, porque eu acho que tem uma função. Olha, essa é eu venho da violência, eu estudei violência. E eu luto para não falar da violência, mas ela está presente em tudo. É aquele livro, A Biografia do Brasil, da Lilian Schwartz, da Eloise Starling, quando elas começam o livro dizendo que o Brasil nasce sob a égide da violência, aquela página não sai da minha cabeça. E eu queria estar falando de arte, queria estar falando de beleza, eu queria, como a Rosana Paulino disse, eu queria ter direito a falar da amenidade, a falar de coisas, sabe? Coisas singelas e tal, mas vira e mexe eu vou estar dizendo, olha, botando o dedo meio que na ferida, dizendo, gente, quando a gente abre um espaço de arte na periferia, isso impacta na vida de tanta gente que vocês não têm indicadores sociais para se dar conta de como isso muda efetivamente. Não salva ninguém, mas orienta para o futuro, que é uma beleza. Uhum. Orienta para novas perspectivas, cria outros repertórios. E nós vivemos num mundo em que repertório é fundamental para você se desenvolver. O Paulo Vieira tem uma fala muito bonita também, que ele diz assim: as pessoas gostariam que eu dissesse assim, eu não imaginava esse sucesso que eu tenho. Não imaginava, mas ele fala: eu vim da periferia, eu vim de um lugar que a única coisa que eu tinha era um sonho. Então eu sonhei sim. Se eu não tivesse o sonho, eu não teria Isso. chegado aqui. Isso, pronto, é isso, é o sonho. É essa organização psicológica que faz a gente não perder a esperança. Eu Isso. sonho que o acervo vai ter apoio, eu sonho que o acervo vai ter financiamento, eu sonho que a gente vai continuar vivendo, trabalhando, produzindo encontros intergeracionais, fazendo oficinas de arte, fazendo exposições. Eu sonho em primeira pessoa e o sonho é inalienável. Ninguém vai tirar ele de mim nem de Vilma, porque nós sonhamos, nós antecipamos, nós somos o imprevisível dentro do Brasil. E ser imprevisível tem uma rota, só que a gente quebrou essa rota e criou outra rota. Sim, é o desvio. Então, é o sonho, desvio, é o sonho. E aquela coisa bonita que o Bida ensinou para a gente, artista plástico daqui da Bahia. Água, ninguém prende. Água encontra o leito do rio que leva para o mar. Então, se sonhar foi isso, a gente já está no rio. Está encontrando o mar daqui a pouco. Beijo. Ai, Gé, muito obrigada. Te agradeço demais. Como sempre, é uma aula, é maravilhoso. Eu quero ainda falar contigo, próxima temporada ou na outra, para a gente falar sobre o teu trabalho como artista. Tava aqui na minha pauta, aqui, anotei várias coisas, mas, obviamente, é muito mais gratificante, interessante, instrutivo e produtivo te ouvir do que falar, do que a gente falar, sair falando, ficar fazendo um monte de pergunta. Mas eu quero ainda te entrevistar com relação a isso, esse teu trabalho como artista. Eu fui na exposição Tomiotaque também, eu tive nessa exposição, que você trabalhou com a Lisete lá, não foi? Isso. Foi. Voltei dela também muito impactada, muito. Vários trabalhos ali, ainda mostrei para alguns amigos. Muito legal, muito. Li muitas coisas, foi muito legal. Mas eu te agradeço demais. Manda um beijão para a Vilma. Agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço a generosidade, o trabalho do acervo. Pretendo voltar em breve. Comer aí no Boca de Galinha, aquela maravilhosa. Olha, e sucesso para você, tenha saúde, se cuide, você é muito importante para mim, para muita gente. Eu acho que tá vendo como os sonhos se retroalimentam? Os sonhos se retroalimentam, então a gente está no mundo para isso. Agradeço assim, e tem sido um momento
muito bonito, de muitas descobertas. Eu acho que é a vida se renovando, sabe? Eu acho que, ao fim e ao cabo, a gente viu a maravilha, e quem viu a maravilha não desiste fácil, não. É Beijo. isso aí. Beijo. Obrigada. Beijão. Tchau, 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 Tchau. tchau, 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 tchau. Peraí.